importa. Uma vez eu vou falar, se sorvete eu vou tomar, não importa. O fantasma vai virar, é você quem vou odiar, mesmo que eu não garanta, não importa. E eu vou desaparecer. E eu vou desaparecer. Em algum momento do Japão antigo, dois seres se enfrentavam constantemente. Um espadachim conhecido como Mushi e uma criatura lendária chamada de Kitsune. Não é claro o motivo da rivalidade, mas sabemos que é mútua. A Kitsune, após sair de mais uma batalha com o espadachim, derruba seu sangue sobre uma flor. Essa flor se tornando sua primeira criação, obcecada por adquirir mais de seu sangue, Shiromori. A Kitsune, ao lado de sua criação, começam a batalhar contra Mushi. Shiromori até fez uma floresta inteira para esconder a Kitsune, mas em algum momento a Kitsune se juntou ao espadachim para lutar contra a Shiromori. O motivo ainda não é revelado. Esse casal, Senhora e Sr. Pepper, donos do restaurante chamado Pepper Paradiso, encontram esse garoto inconsciente na porta deles. Os dois fizeram de tudo para encontrar os pais do menino, que infelizmente não lembrava de nada. Com isso, eles decidiram adotá-lo, assim o nomeando de Lewis Pepper. Ao longo do tempo, a família foi aumentando, com Lewis ganhando 3 irmãs mais novas, Sienna, Bailey e Paprika Pepper. Alguns anos depois, um grupo de investigação paranormal foi criado por Vivi, a namorada de Lewis, junto com seu amigo Arthur e o seu bichinho de estimação, Mystery. Já na primeira investigação em uma caverna abandonada, tudo dá errado, já que em uma bifurcação, Arthur é parcialmente possuído por um demônio, por uma entidade, que provavelmente habitava aquela caverna e estava disfarçada daquele morcego que aparece em um dos flashbacks. O motivo de eu achar isso é porque Mr. Bean já postou uma imagem, na verdade não uma imagem, uma silhueta de como é a entidade, da sua forma real, e podemos ver as asas de morcego. Então, Arthur, possuído, é obrigado a empurrar Lewis para sua morte, e ele só consegue voltar ao controle porque um Mystery arrancou o braço dele, causando um certo trauma em Arthur. E enquanto tudo isso acontecia na parte de cima da caverna, na parte de baixo, a pobre Vivi provavelmente vê o Lewis ser empalado, mas algo a impede de se lembrar dele. Provavelmente o próprio Lewis apagou as memórias dele, da Vivi, para que ela não tenha que lidar com a dor de vê-lo partir. Ok, atenção aqui. Essa parte foi tirada da comic oficial de Mystery Schools, chamada Losing My Mind, que se passa depois do incidente da caverna e antes dos acontecimentos de Ghost. A comic não tem traduzida para PTBR, mas tem ela toda em inglês, e o link estará na descrição. Alguns meses depois do ocorrido, Vivi foi visitada por Arthur no seu trabalho, que estava agora com uma prótese mecânica no lugar do seu braço. Dá pra notar que ele não havia dormido direito, e Vivi continua a reprimir as memórias de Lewis. Importante notar que Vivi não parece se lembrar de nada sobre o Lewis, como se ele não tivesse existido. Mas Arthur lembra, mas não que ele havia morrido. Ele só sabe que ele está desaparecido, mas não sabe da morte do Lewis. No meio da conversa sobre o Lewis, quase tem um infarto ao ver Mystery novamente. Então sai e sobe para o segundo andar da livraria, onde se encontra com esse novo personagem, o Do-It, que já estava suspeitando que tinha algo de errado com Arthur e Vivi. Ele fala que eles têm algum negócio não resolvido e que deveria colocar mais gasolina na van antes deles partirem. Um livro cai da prateleira e cai bem em uma página escrito para Arthur, que pega o livro
e tem uma visão da mansão de Ghost. E como eu não sou boba nem nada, eu percebi que nesse quadro as frases voando são da música Losing My Mind. Toda a visão é interrompida por Vivi, que estava à procura de Arthur para ver se ele estava bem. E ele pergunta se ela queria fazer uma viagem, a fazendo ficar bem animada com a ideia. E como já deu para perceber, isso nos leva a Ghost, onde a van quebra na frente da mansão, que foi mostrada na visão de Arthur, lá encontrando essa caveira fantasmagórica que nutria algum ódio por Arthur, já que ao se encontrar com Vivi, ele aparenta tentar entregar o seu medalhão, possivelmente para fazê-la lembrar dele, mas não deu certo, pois o Arthur a puxa para longe dele e eles conseguem escapar com vida. Ok, agora vamos voltar para a caverna, que é onde a gente descobre que a entidade ainda possui o Arthur parcialmente. Ele possui apenas o braço que o Mystery arrancou. Mas tirando isso, a criação de Mystery voltou, Shiromori, que conseguiu sentir a essência mágica da forma real de Mystery quando ele arrancou o braço. Aí descobrimos o porquê da Kitsune estar se escondendo em uma forma de cachorro, para não ser rastreado. Enfim, ela não consegue achá-lo diretamente e usou a essência de Lewis para chegar até Mystery. Falando no Lewis, ele desperta novamente com seu coração ainda quebrado e dá um socão na Shiromori, que teve que regenerar sua cabeça novamente. Ela decide deixar a batalha para ir atrás do Mystery. Enquanto isso, Arthur estava no seu notebook, que podemos ver que ele já estava à procura de Lewis por um tempo, pelas figuras na tela. Ele começa a delirar com a forma real do cachorro, que, bem, percebe que sua criação achou ele. Lewis usa a flor de Vivi para regenerar seu coração. Ao sair do lugar de espinhos, Lewis é atropelado pelo carro do ovo e aproveita para usá-lo e ir atrás dos outros. Então agora temos uma figura fantasmagórica e uma entidade antiga atrás do grupo. Durante a perseguição, Arthur perde o controle da van e bate com ela do lado da oficina do seu tio, que acorda e já pega a espingarda para o que tiver lá fora. Shiromori tenta atacar Mystery, mas Vivi o protege. Shiromori percebe que ela tem alguma relação com o Mushi e vai com tudo pra cima de Vivi até Mystery morder sua própria pata para chamar a atenção dela. Ok, aqui. Muitas pessoas pensam que Shiromori tem essa obsessão por se alimentar do sangue de Mystery apenas para ganhar mais poder. Mas algo que eu notei durante a escrita desse roteiro é que talvez não seja por poder, mas sim para sobreviver. Ela precisa do sangue para viver. Durante a luta com Vivi, nós podemos ver que o seu coração aparenta estar meio vazio, como se algo tivesse faltando dentro dele. Voltando, enquanto isso, Lewis consegue pegar Arthur e jogá-lo no caminhão, que faz uma recriação da caverna. Ao tentar fugir, ele se encontra na mesma beirada de antes, mas agora Arthur estava em perigo. Lewis mostra o seu rosto, o que faz Arthur perceber que o fantasma que estava perseguindo ele e seu grupo todo esse tempo, na verdade era o seu amigo desaparecido. Lewis percebe o erro que cometeu e tenta desfazer a alucinação, mas antes disso, o seu coração é arrancado por uma bala da espingarda do tio do Arthur. Durante a batalha de Shiromori e Vivi, Mystery acaba se ferindo na tentativa de proteger sua amiga. Isso faz Vivi usar o máximo da criocinese, notando que, ao contrário da cena do espelho, onde ela está com os olhos escuros por causa das suas memórias estarem apagadas, agora seus olhos brilham em azul por sua ligação com Mushi. Vemos os olhos de Shiromori com lágrimas antes de ter seu coração arrancado e jogado para o céu. Mystery tecnicamente morre, mas a entidade o possui, fazendo ele se transformar naquela criatura gigantesca, sombria, chamado de Murder Mystery.